Então, bom dia, pessoal. Estamos aí para mais uma videoaula, né, sobre filosofia analítica, tá? E vai funcionar como a outra que eu fiz sobre o Nietzsche, né? Também preparei cartazes, né? E a ideia é tentar explicar a partir disso, tá? Serão duas aulas, né, gente, sobre filosofia analítica, conforme o cronograma, tá? Então, além dessa aula de hoje, eu devo postar uma outra aula, provavelmente na semana que vem, né? Tem que ver, porque semana que vem é semana de Páscoa, mas a princípio eu acho que eu consigo preparar mais uma aula até lá, tá? Então, começar a falar de filosofia analítica, certo? Ela surge, gente, no final do século XIX, tá? Essa corrente da filosofia. Aqui nós não vamos, gente, destacar nenhum autor específico, né? A gente vai trabalhar a filosofia analítica como uma escola de pensamento, tá? E ela se desenvolve, gente, principalmente em países de língua inglesa, né? Em países que falam o inglês, tá? Então a gente vai ter aí os principais representantes da filosofia analítica, né? Vão ser os ingleses, os americanos e os australianos, tá? Alguns nomes, tá, gente, para falar para vocês, né? Algumas referências, certo? Frege, Russell, Wittgenstein, tá? Não é para que vocês tenham que decorar esses nomes de forma alguma, tá, gente? É só para vocês se familiarizarem, né? Quando vocês ouvirem esses nomes na filosofia, que vocês possam lembrar que esses são alguns dos filósofos analíticos, certo? Tá? Bom, então uma primeira questão, né, gente? Por que filosofia analítica, né? Da onde vem esse nome? Muitos de vocês já se depararam aí com o estudo de alguma disciplina analítica, né? Química analítica, né? Mecânica analítica, né? Sei lá, né? Mas é comum a gente ver esse nome em outras áreas de conhecimento, né? O que significa uma filosofia analítica, certo? Importante a gente notar, né, que analítico vem de análise, né? Análise. O que seria, então, fazer uma análise? É isso que vai nos dar o significado da filosofia analítica, certo? Fazer uma análise, tá? É decompor algo em partes, né? Para que eu possa olhar para o detalhe, né? Para que eu possa olhar com minúcia aquilo que eu quero entender, né? Então, a filosofia analítica é uma filosofia que analisa em detalhes alguma coisa, né? Essa coisa que ela analisa é a linguagem, tá? Filosofia analítica é a filosofia que analisa em suas partes menores, em seus detalhes, com minúcia, com precisão, a linguagem, tá? Bom, mas daí, né, gente, a gente poderia se perguntar, ora, mas por que a filosofia agora vai se interessar pela linguagem, né? Se a gente parar para pensar, né, existem outras áreas de conhecimento que se ocupam da linguagem, certo? O português, né, a literatura, certo? São áreas de conhecimento que se ocupam da linguagem, né? Ora, se a gente já tem áreas de conhecimento que se ocupam da linguagem, por que a filosofia vai se preocupar com isso? Nós poderíamos nos perguntar, né? Por que o interesse da filosofia pela linguagem, tá? Bom, a resposta para isso, gente, é uma resposta muito simples, né? Eu poderia desafiar vocês, gente, a pensar se alguma coisa existe fora da linguagem. Pensem em qualquer coisa, né? E me digam, mentalmente, né, porque vocês não vão poder me responder, pensem se isso tem relação ou não com a linguagem, né? Vocês vão se dar conta, gente, que nada do que vocês pensarem está fora do domínio da linguagem. Ah, professora, mas os meus sentimentos, né? Quando eu digo, eu tô com raiva, né? Raiva, gente, é linguagem? Os meus sonhos, professora, tô eu lá dormindo e eu sonho com alguma coisa, eu não comunico isso para ninguém, né? Tá lá na minha cabeça somente, né? Isso é linguagem? Sim, gente. Sentimentos, sonhos, qualquer coisa que a gente se represente mentalmente são linguagem, né?
para que eu possa, por exemplo, identificar que aquilo que eu estou sentindo num determinado momento é raiva, né, gente? Eu preciso ter um nome para isso, eu preciso ter um conceito para isso, né? Do contrário, eu não consigo definir o que eu estou sentindo como raiva, né? Então, nesse instante, isso já é linguagem, certo? Os meus sonhos, né, gente? De manhã, quando eu me recordo deles, né? Tô eu tentando, eu sonhei que, sei lá, tava caindo de uma árvore, né? Eu tava, né, encontrando alguém que eu gosto, né? Tudo isso, gente, é linguagem, tudo isso passa pela representação mental, né? E passando pela representação mental, necessariamente é linguagem, né? Então entendam, gente, que linguagem não se trata só da linguagem falada, não se trata só da linguagem de gestos, gestual, corporal. Linguagem, gente, é tudo aquilo que a gente elabora, representa mentalmente através de conceitos, né? Através de representações, certo? Tudo isso é da linguagem, né? E porque os filósofos analíticos se deram conta disso, né? Por isso, então, eles se interessaram tanto pela linguagem, né? Tá? Bom, então, a filosofia analítica, né, gente, ela vai ser um ramo da filosofia que vai lidar muito com a questão da lógica, né? Vai fazer uma análise lógica da linguagem, certo? Tá? E nisso, gente, ela vai se ocupar, né, com alguns problemas, alguns temas específicos, certo? Tá? Algumas perguntas que ela vai tentar responder, né? Ela vai se ocupar, por exemplo, da análise do sentido das palavras e expressões, né? Do problema de como se constroem significados, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Deixa eu dar uma descansadinha aqui, tá? Se eu mostro para vocês esse destaca-texto, né? Essa caneta, certo? Essa canetinha, certo? Se eu digo para vocês, olha, essa caneta é verde. Alguém discordaria de mim, gente? Alguém poderia dizer, não, professor, essa caneta não é verde? Talvez um daltônico poderia perceber diferente, né? Mas a grande maioria das pessoas concordaria, olha, sim, professor, é uma caneta verde, tá? Certo? Agora, como é que nós chegamos, né, à construção do significado de verde como sendo esta cor? Por que quando eu falo que essa caneta é verde, todos vocês pensam numa cor como essa e não numa cor como essa que está nessa caneta aqui? Vocês estão entendendo? Tá? Por que quando eu falo verde, todo mundo se remete a essa cor aqui e não a esta, tá, gente? Ou, por exemplo, se eu disser para vocês, olha, a minha blusa é vermelha, né? Certo? Por que é vermelho para todos nós é isso e não o próprio verde, tá? Vocês estão entendendo? Como é que a gente faz essa conexão de significado, certo? Como é que a gente constrói esse significado coletivamente, de forma que todas as pessoas possam, quando eu falar em vermelho ou quando eu falar em verde, né, todas possam pensar em uma cor como essa, no verde, no caso do verde, e como essa no caso do vermelho, tá? Então isso é uma questão para a filosofia analítica, como é que se constrói esse significado, certo? Um outro problema com o qual eles se ocupam, né, gente, é a questão da relação entre o sentido e a realidade, certo? Então, por exemplo, né, se eu digo para vocês, olha, eu tenho um unicórnio de estimação, todos vocês sabem o que é um unicórnio. Todos vocês conseguem se representar, né, mentalmente a imagem de um unicórnio, certo? Agora, um unicórnio existe, gente? Alguém já viu um unicórnio circulando na natureza? Né? Alguém já cruzou
com um unicórnio caminhando no parque, né? Impossível. Né? Por quê? Porque o unicórnio não existe. Né? O unicórnio não existe. Então, como é que nós construímos significados de coisas que não existem? Né? Como é que a gente constrói significado de coisas que a gente não encontra na nossa realidade concreta? Né? Tá? Então, essa é uma outra questão que a filosofia analítica vai lidar. Tá? Depois, a relação entre sentido e verdade. Né? Então, para usar um outro exemplo aqui, tá? Se eu dissesse para vocês, gente, olha, eu, Daisy, professora, eu tenho um Fuca azul, certo? Se eu dissesse para vocês, eu tenho um Fuca azul, vocês todos saberiam o que eu quero dizer quando eu digo que eu tenho um Fuca azul. Né? Todo mundo poderia mentalmente, né, representar para si o que é um Fuca azul, certo? Agora, vocês poderiam dizer se isso é verdade ou não? Apenas a partir da minha afirmação? Não. Né? Vocês têm o sentido para Fuca azul, mas vocês não conseguem atestar a verdade dessa minha expressão, a menos que alguém já tenha me visto circular com Fuca azul perto da escola, né? Ou, né, por aqui, certo? Então, a relação entre o sentido que todos nós temos, né, e o valor de verdade das coisas que nós afirmamos, né? Porque sentido nós podemos, todos nós, chegar a um sentido daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está comunicando, né? Todos vocês conseguiram imaginar que eu tivesse um Fuca azul, né? Certo? Agora, isso não é suficiente para que vocês possam confirmar se isso é verdade ou não, tá? Então, qual a relação entre sentido e verdade, tá? Então, gente, o objetivo da filosofia analítica, tá, é buscar maior precisão do discurso filosófico. Seria libertar a filosofia das armadilhas da linguagem, tá? Por quê, gente? Porque se entende que, ao longo da história da filosofia, muitos filósofos se ocuparam de falsos problemas, de problemas que não resistem a uma boa análise lógica, né? Por isso que os filósofos da linguagem achavam tão importante analisar a linguagem, para purificar a filosofia, tá? Para limpar os métodos da filosofia, deixar, né, a coisa mais limpa do ponto de vista lógico, né? Derrubar logicamente aquilo que não tem fundamento. Esse era o propósito dos filósofos analíticos, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês do que eles estavam falando quando eles falavam da importância da gente purificar a filosofia, né? Eliminar os falsos problemas a partir da análise lógica, tá? Então eu vou pensar um exemplo de um problema importante para a filosofia dentro da história da filosofia. Um problema que provavelmente vocês estudaram no ano passado, né? Filosofia moderna se depara com o problema da verdade, né, gente? Então, uma pergunta que daqui um pouco, dentro da questão do conhecimento, né, a gente se coloca é: existe verdade? Né? Podemos nos perguntar, existe verdade absoluta? Há alguma coisa que nós podemos tomar como absolutamente verdadeira, né, da qual nós não podemos duvidar, a exemplo do que o Descartes, por exemplo, se colocou, né, tá? Bom, então eu elaborei essa pergunta aqui e vou fazer com vocês uma análise lógica dela, né? Existe verdade absoluta? Que respostas nós temos para essa pergunta, gente? Duas respostas possíveis, tá? O não e o sim. Se eu perguntar para vocês, existe verdade absoluta? Vocês podem me dizer, olha, professora, não existe verdade absoluta, as verdades elas são de cada um tem a sua verdade, né? A verdade é uma coisa relativa. Ou vocês poderiam dizer, sim, professor, existe uma verdade, a verdade é uma só, né? A verdade, por exemplo, está em Deus, né? Tá? Vocês poderiam me responder isso, certo? Bom, mas agora vamos olhar para essas respostas, tá, gente? Vamos olhar com um olhar analítico para essas respostas, né? Se vocês me respondem, não, professora, não existe verdade absoluta. Vocês percebem algum problema nessa resposta? Vamos olhar em relação a outra, né?
ao sim. Se vocês me dizem sim, professora, existe uma verdade absoluta, independente de qual seja, não vamos entrar no mérito aqui de descobrir qual é esta verdade, né? A resposta sim, gente, para essa pergunta é uma resposta ok do ponto de vista lógico. Existe verdade absoluta? Sim, existe verdade absoluta. Tudo bem, né? Agora, reparem, se eu digo que não existe verdade absoluta, qual é o problema de eu dizer isso, gente? Eu pretendo que aquilo que eu estou afirmando, ou seja, de que não existe verdade absoluta, eu pretendo que esta seja uma verdade. Vocês percebem? Então, ao dizer não, professora, não existe verdade absoluta, eu estou me contradizendo. Porque para que não exista de fato uma verdade absoluta, é preciso que aquilo que eu estou afirmando seja verdadeiro, né? E aí eu dou um tiro no pé, né? Eu entro numa contradição lógica da qual eu não consigo sair, certo? Então, gente, o não é uma resposta aceitável do ponto de vista lógico para esse problema, o problema da verdade absoluta, né? Necessariamente a única resposta possível, a única resposta logicamente aceitável é o sim, tá? Se só o sim é uma resposta aceitável do ponto de vista lógico, né, gente? Adianta nós ficarmos discutindo se existe ou não uma verdade? Adianta a gente ficar refletindo sobre esse problema do ponto de vista lógico? Nenhum. Então esse seria um exemplo de um falso problema, né, para os analíticos, né? E um problema aqui do qual muito se ocuparam os filósofos na história da filosofia, tá? Então essa é uma crítica que eles fazem, né? Vocês analisaram coisas, problemas que não têm fundamento lógico, né? Tá? Como o problema da verdade, ou outros que a gente poderia levantar aqui, mas eu usei esse como exemplo, tá? Bom, no texto lá que eu indiquei para vocês, tá? Tem uma comparação entre filósofos analíticos e não analíticos, tá? Uma tentativa de caracterizar melhor o que é a filosofia analítica, o que fazem os filósofos analíticos e principalmente como fazem, né? Porque eu acho que essa é a principal diferença, né? O método analítico, certo? Então, lá no texto, eles falam muito em analíticos e não analíticos, ou não há, que eles vão chamar, né? Então, para começo de conversa, a gente tem que pensar assim, quem seriam os filósofos não analíticos, né, gente? Todos aqueles que vieram antes dos analíticos, né? De certa forma, são não analíticos. Então, por exemplo, os filósofos que vocês estudaram aí, até aqui na filosofia, de certa forma, todos eles, alguns mais do que outros, né, seriam filósofos não analíticos, né? Não adeptos ou não que não tinham o foco nessa análise lógica da linguagem, certo? Bom, mas o que então os analíticos propõem, né? Ou quais as diferenças que a gente pode levantar entre esses dois tipos de filósofos, né? Os analíticos que surgem agora no final do século XIX e os não analíticos que seriam todos os outros, né? Tá? Os analíticos, gente, eles têm um olhar microscópico, com foco em problemas bem específicos, tá? Por exemplo, né, analisar essa questão da verdade, né? Se isso é um problema real para a filosofia ou é um falso problema, né? Já os filósofos não analíticos, eles têm um olhar mais macroscópico, né? Eles buscam explicações mais sistêmicas da realidade, né? São filósofos que procuram explicar o todo da realidade, né? Falar de diversos temas, né? Eles não são filósofos objetivos que vão se ocupar de um problema específico, né? Eles vão se ocupar, né, de toda a cadeia da realidade para explicar, né? Prova disso, gente, são, né, os textos, né, o volume dos livros que os não analíticos vão escrever, né? Nos analíticos é comum a gente encontrar, gente, publicações bem mais enxutas, né? Artigos, né? Os não analíticos, por outro lado, vão escrever teses, né? Vão escrever coisas imensas, né? Porque eles estão justamente preocupados em explicar a coisa de uma forma mais sistêmica, né? Certo? Os analíticos, gente, eles vão usar de uma argumentação clara, né? Eles vão buscar trabalhar com argumentos encadeados, argumentos objetivos, tá? Por quê, gente? Porque eles têm uma pretensão de serem compreendidos.
E mais do que isso, gente, eles querem ser criticados. Eles querem que o leitor compreenda o que ele está dizendo, né? O que eles estão dizendo, e querem que esse leitor possa também criticá-los, né? Por quê? Porque isso vai dar consistência para o argumento que eles estão trazendo, né? Se o meu argumento resiste a uma boa crítica, então ele é um bom argumento, né? Ou então essa crítica é capaz de fazer com que eu possa revê-lo, melhorá-lo, né? Tá? Então se entende aqui a crítica como parte do processo, uma parte muito positiva, porque ela vai contribuir para eu melhorar a minha tese, para eu melhorar o meu argumento. Tá? Por outro lado, gente, os não analíticos, eles muitas vezes vão recorrer nas explicações deles, gente, ao uso de metáforas, ao uso de imagens, ao uso de alegorias, né? Ou argumentações, às vezes, confusas, repetitivas, pouco claras, tá? Por quê, gente? Porque não todos, né, gente? De novo, alguns mais do que outros, né? Muitas vezes, os não analíticos, eles têm dificuldade de explicar, ou eles nem querem tanto assim deixar tão claro o que eles estão pensando, né? Segundo os próprios analíticos, né? Por que isso, gente? Porque se eu recorro a metáforas, a imagens, né? Vou pensar a alegoria da caverna, né? Do Platão. Né? A alegoria da caverna do Platão é usada para explicar um monte de coisa, né? O processo de conhecimento, né? A liberdade, né? A questão ética pode ser pensada a partir da alegoria da caverna, né? Tá? E aí, por que eu uso de uma alegoria? É onde eu não consigo explicar de outra forma. Certo? Eu não consigo explicar com argumento, daí eu uso uma história. Olha, é tipo aquela situação lá na caverna, olha, é mais ou menos assim. E aí eu recorro, gente, a uma explicação aproximada, uma explicação que não é precisa, né? A uma explicação que dá margem para interpretação. E qual é o problema disso, gente? Interpretação é de cada um, né? Parece que imuniza esses filósofos um pouco da crítica. Quando eles usam metáforas, alegorias, imagens, coisas que apelam para a interpretação de cada um, eles estão abrindo mão um pouco de serem tão bem compreendidos, né, a ponto de serem criticados. Daí eles podem apelar para a interpretação que cada um fez do que eles estavam dizendo. Tá? Então, esse seria uma segunda característica bem importante que diferencia os analíticos dos não analíticos. Né? Os não analíticos muitas vezes são bem menos claros, bem menos explícitos do que os analíticos, certo? E uma última característica, né, que diferencia analíticos de não analíticos. Os analíticos, gente, eles vão ter um interesse maior por problemas filosóficos, né? De modo que eles não estão muito preocupados em descrever, em falar da história da filosofia, né? E nem tão preocupados se o que eles estão levantando critica ou não os filósofos que vieram antes dele. Eles não estão preocupados, gente, se o que eles estão falando contesta a teoria do Platão, por exemplo. Ou contesta a teoria do Aristóteles, por exemplo. Não há um apego, não há um respeito exagerado aos clássicos. Tá? Se Platão foi incoerente do ponto de vista lógico ao tratar do problema do conhecimento, ele será criticado sim pelos analíticos. Né? Isso não é um problema. Tá? Então, não há aqui, gente, uma reverência à história da filosofia, uma reverência aos clássicos, né? Todo mundo passa pelo crivo da análise lógica, né? Se alguém levantou teoria sem fundamento, né, sem consistência lógica, será criticado sem problema nenhum, tá? Por outro lado, nos não analíticos, há um grande interesse pela história da filosofia, né? E um grande respeito pelos filósofos do passado, pelos clássicos. Tanto que, né, se a gente pensar nos não analíticos, né, se um filósofo moderno vai falar sobre o conhecimento, né, dificilmente ele vai deixar de citar, por exemplo, o que Platão já falou sobre isso. Né? Ele vai em algum momento resgatar o que a história da filosofia já falou sobre aquele problema. Né? Então, isso é uma marca também que diferencia analíticos de não analíticos. Tá? Bom, pessoal, para essa aula de hoje, né, era isso que eu queria trazer, tá? Vendo assim, né, esse texto aí que eu recomendei para vocês, parece que os analíticos é que são os bons filósofos, né? A filosofia analítica é a que está correta, é a que, né, se ocupa, né, de algo realmente válido e importante, né?
Semana que vem, na nossa segunda aula, eu quero mostrar um pouco para vocês que não é bem assim, né? Nós vamos fazer uma análise lógica de um texto que fala sobre a morte, um texto de um filósofo que pode ser considerado um filósofo analítico, né? Eu quero que vocês vejam na prática como é que eles lidam, né, com os problemas, com os temas, né? E aí nós vamos tentar falar um pouquinho também das críticas que a gente pode levantar a essa corrente da filosofia, né? Quais as limitações da filosofia analítica, né? Tá? Por que ela não é tão boa assim quanto parece, né? Porque pode parecer que há, né, analíticos que são bons e não analíticos que são falhos, que são, né, limitados. Não é bem assim, tá, gente? Eu mesma não sou fã da filosofia analítica, né? Não sou uma grande adepta dessa filosofia. Acho que tem a sua importância sim, né? Mas é uma filosofia também limitada em alguns aspectos, tá? Então, semana que vem a gente fala disso um pouco na nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau, gente.